Mas, surpreendentemente, Park Jin não demonstrou qualquer preocupação ao ouvir as más notícias. Pelo contrário, parecia animado, até mesmo eufórico. Finalmente tenho uma chance de gastar dinheiro. Que os céus me ajudem! Exclamou, como se estivesse diante da maior oportunidade de sua vida. Diante de tamanho risco, ele via apenas uma chance de gastar ainda mais. Então, com um tom decidido, declarou: certo. Você não me decepcionou. Na verdade, estou muito satisfeito com você. Se os bancos não querem emprestar, tudo bem. Se os compradores querem reembolso, ótimo. Vamos reembolsá-los com conforto. Agora eles estão recuando, mas no futuro podem voltar a comprar. E lembre-se, reembolse todos pelo valor mais alto de mercado. Nem um centavo a menos. Somos uma grande empresa e devemos demonstrar generosidade. E o Ling Xuan, ouvindo aquelas palavras, não pôde deixar de sentir-se profundamente impressionada com a firmeza de seu chefe. Pensou consigo mesma: o presidente é realmente sábio. Extremamente sábio. Ir contra a corrente é o verdadeiro caminho para resolver o problema. A princípio, a atitude de Park Jin podia parecer tola, provocando enormes perdas à corporação. Mas se reembolsassem com firmeza, e ainda pelo valor mais alto, o público começaria a duvidar das restrições. A limitação de compras de imóveis seria então uma prova de que os preços em TMM tinham um enorme potencial de valorização. No futuro, refletiu, o preço dos terrenos e casas na cidade do cinema será mais alto do que nas áreas urbanas, talvez até comparável a Yanjing. Isso pode ser uma grande jogada de negócios. Se bem conduzida, essa crise pode se transformar em oportunidade. Presidente, sua estratégia de recuar um passo para avançar dois é genial, disse ela com reverência. Embora já conhecesse a reputação de Park Jin por sua astúcia estratégica, dessa vez, suas intenções pareciam profundas demais. Isso ultrapassava a compreensão de Ling Xuan, que ainda carregava uma leve dúvida. Por isso, perguntou com cautela: mas se usarmos o preço mais alto do mercado, a compensação total pode chegar a 30 bilhões. Embora esse valor seja uma estimativa exagerada, sem os imóveis de Yanjing, não precisamos, de fato, pagar tanto. Certo? Park Jin respondeu com um sorriso enigmático, quase filosófico. Xuan, olhe mais adiante. Muitas vezes, o valor de uma terra não está no imóvel em si, mas nas pessoas. Se todos acreditam que uma casa em Yanjing vale a pena, então ela vale. Caso contrário, mesmo que seja de ouro, seu valor cai. O coração humano é muito mais complexo que qualquer avaliação imobiliária. Ele continuou. Por isso, temos que mostrar a eles que reembolsar não é um prejuízo, e sim um ganho. Assim que perceberem isso, entenderão que nossa atitude é de força, não de fraqueza. 30 bilhões? Vamos recuperar muito mais que isso depois. Naquele instante, tudo fez sentido para Xuan. Ela se sentiu profundamente tocada pela visão de seu chefe. Entendi, presidente. Agora compreendo seu plano. Irei cooperar plenamente com suas instruções, declarou, com convicção. Quanto mais generosa fosse a compensação e melhores as condições oferecidas, mais o público acreditaria na solidez da Feidong Corporation e nas promissoras perspectivas do projeto da cidade do cinema. A ordem de restrição de compra, longe de ser um obstáculo, apenas impulsionaria a percepção de valor. Yanjing é o maior exemplo. Mesmo com as restrições mais severas, o mercado continua aquecido. Essa lógica é sólida. Com um líder de visão tão extraordinária, pensou ela, os concorrentes da Feidong estavam verdadeiramente condenados à derrota. Depois de ponderar cuidadosamente sobre tudo, uma determinação firme se acendeu no coração de Ling Xuan. Pode deixar, presidente. Entendi suas intenções. Seguirei suas ordens imediatamente. Enquanto isso, Park Jin já havia terminado sua 7ª tigela de macarrão, uma forma de celebrar sua parceria estratégica com Ling Xuan. Contudo, ao ouvir suas últimas palavras, teve um pressentimento curioso. Ela finalmente entendeu minha angústia.
Está disposta a me ajudar a gastar dinheiro, pensou ele, com uma sensação indescritível de alívio e satisfação. Isso é simplesmente refrescante. Menos de 15 segundos após encerrar a ligação, o celular de Yuling Xuan tocou. Ela atendeu, e uma mensagem automática soou. A conta terminada em 7.687 acaba de receber um depósito de 200 bilhões. 200 bilhões. Yuling Xuan ficou paralisada. Seus olhos se arregalaram, a boca se entreabriu, e a alma pareceu estremecer. Ela sentia como se uma onda de choque tivesse atravessado sua mente. Por um breve instante, todo o seu corpo reagia ao impacto daquela informação, e suas emoções, dentro do peito, transbordavam como ondas que não paravam de bater. Com 200 bilhões em mãos, todos os riscos pareciam desaparecer. Era como empunhar uma lança de dragão para matar galinhas, uma força esmagadora usada com facilidade. Emitir ordens ao mundo, agora, tornava-se algo trivial. E o Yuling Xuan compreendia bem. Para mobilizar tal quantia, o presidente já devia ter antecipado essa situação havia muito tempo. Apesar de aparentar indiferença e viver em meio aos prazeres, ele havia, silenciosamente, suportado todas as pressões nos bastidores. Por ela, ele havia se humilhado, executando tarefas triviais, como um homem comum. Aquilo mexia profundamente com seu coração. Presidente, eu não vou decepcioná-lo, pensou Xuan, com determinação. Você confiou em mim com o que tem de mais precioso. Eu retribuirei. Após esse momento de autorreflexão, o peito de Xuan começou a vibrar, como se estivesse tomado por uma chama viva. O sentimento de amor começava a se espalhar por todo o seu corpo, preenchendo cada célula com vitalidade. A afinidade de Yuling Xuan aumentou em mais um. Pontuação atual, 99. Meta: conquistar o coração do Lorde. Como cavaleira disposta a se sacrificar por um ente querido, a pontuação de simpatia ultrapassa os 99 pontos. Recompensa: bônus de fortalecimento de mais 10. Pontuação total: 249. Em uma esquina discreta nos arredores da mansão, Jin Jamu arregalava os olhos, surpreso e irritado ao ouvir a notícia. A cidade cinematográfica de Tamen havia sido atingida por uma repentina ordem de restrição de compras de imóveis. O quê? Eles restringiram a compra de imóveis? Assim, do nada? Isso complica as coisas, murmurou, sombrio. Mas ainda não era a hora. Ele sabia que a Feidong Corporation não estava em situação de endividamento crítico. O fluxo de caixa era estável. A hora certa de agir seria quando a cidade cinematográfica estivesse no auge dos investimentos, afundando em dívidas. A investida agora não seria fatal. Será que Park Jin descobriu meu plano? Sacrificou alguns bilhões de propósito só para justificar essa limitação? Droga, esse garoto é mais esperto do que parece, pensou, com os olhos se estreitando em desconfiança. Sem perder tempo, ordenou. Entrem em contato com todos os grandes conglomerados financeiros. Quero uma reunião de emergência imediatamente. Precisamos cancelar essa ordem de restrição, ou todo o nosso plano irá por água abaixo. Entendido, senhor. Respondeu um assistente, saindo às pressas. Mas a raiva de Jin Jamu crescia como um vulcão prestes a explodir. Só de lembrar da humilhação que sofrerá de Park Jin no iate, sua expressão tornava-se assustadora. Maldito, isso está fugindo do controle. Se a cidade cinematográfica se desenvolver desse jeito, os conglomerados perderão influência. E ele ainda vai usar essas restrições para fazer o valor da cidade disparar. Não posso permitir isso. Tenho que pressionar os líderes das 3 cidades a derrubarem imediatamente essas restrições. Por volta das 14 horas, Kim Kaga entrou correndo no quarto do jovem mestre. Você estava certo. Park Jin entendeu nosso plano. Acabei de receber notícias de Tamen. E o Yuling Xuan anunciou que vai reembolsar todos os compradores de imóveis, e não com o valor original, mas com o valor de mercado mais alto. Isso vai eliminar qualquer instabilidade e aumentar a confiança no futuro da cidade. Ela prosseguiu. Se continuar assim, a cidade cinematográfica de Tamen vai ofuscar completamente a de Shendanan.
Ao ouvir o nome Park Jin, Jin Jamu cerrou os dentes, tomado por ódio. Aquele dia no iate, eu nunca vou esquecer. Se não me vingar, não sou digno do nome da minha família. Então, com uma expressão sombria, ele murmurou. Eu entendi. Desta vez, vamos ver até onde Park Jin aguenta com toda essa pressão. Naquela noite, a tensão nas cidades aumentou. A rede de poder passou a se dividir diante da polêmica em torno da limitação de compras. 3 facções se formaram. A primeira insistia em manter as restrições, afirmando que era uma ordem superior e não poderia ser desobedecida. A segunda, sob forte pressão política e econômica, considerava a medida inadequada do ponto de vista estratégico. A terceira não sabia o que fazer, pressionada por ambos os lados, sem querer ofender ninguém, um impasse total. Enquanto isso, na capital, Zhang Shenvu entrava em um bar elegante. O ambiente, envolto por luzes suaves e música animada, exalava uma atmosfera vibrante e intoxicante. Mulheres altas se aproximavam dele, uma a uma, cada uma com um charme próprio. Uma delas vestia um provocante vestido vermelho, seus olhos brilhando como estrelas e o sorriso iluminando a noite. Como uma flor desabrochando, uma jovem de vestido azul, com olhos tão azuis quanto o mar e um olhar profundo que parecia tocar a alma, aproximou-se de Zhang Shenvu. No coração dele, nasceu uma sensação de satisfação e autoconfiança. Sentia-se como um rei, desfrutando cada instante ao lado daquelas mulheres lindas que o cercavam. Era o centro das atenções, generoso, carismático, inalcançável. Apenas pequenos prazeres. No entanto, naquele instante, seu telefone tocou. O que foi? Fale logo e não atrapalhe meu momento de prazer, resmungou ele, impaciente. Do outro lado da linha, uma voz hesitante respondeu. Jovem mestre Zhang, temos um problema. A ordem de restrição de compras de imóveis gerou um grande conflito na cidade. A pressão sobre nós é imensa. Ao ouvir aquilo, a expressão de Shenvu ficou séria. Seu semblante endureceu. O quê? Nem isso vocês conseguem controlar? Esse Park Jin é mesmo tão poderoso assim? Sim, senhor. A rede de contatos de Park Jin é extremamente forte. Ele tem o apoio de conglomerados financeiros domésticos de alto escalão, além de corporações internacionais. Está sendo impossível resistir. Ao ouvir isso, a raiva de Shenvu transbordou. Com um soco violento na mesa, ele rugiu. Mesmo que eu não consiga vencer, ainda assim, eu vou lutar. Eu me recuso a engolir esse insulto. Espere aí, vou ligar para o meu primo. Não acredito que nem ele consiga resolver isso. Ao desligar, Zhang Shenvu sentiu um frio na espinha. Ele havia subestimado demais Park Jin. Achava que todo o poder do rapaz vinha de Jun. Se o secretário permanecesse neutro, pensava ele, poderia esmagar Park Jin facilmente. Mas agora, mesmo sem apoio de Jun, Park Jin continuava firme, sustentado por forças ainda maiores, nacionais e internacionais. Aquilo era inesperado e preocupante. Mas agora é tarde, concluiu Shenvu consigo mesmo. A flecha já foi lançada. A família Zhang já se moveu. Não há como recuar sem manchar nosso nome. Um sorriso frio e calculista surgiu em seu rosto. Enquanto isso, famílias como os Li e os grandes conglomerados financeiros também se moviam. Suas redes de influência pressionavam para cancelar a ordem de restrição. De um lado, havia quem exigia que a medida fosse mantida. De outro, forças tão poderosas quanto queriam sua revogação imediata. O conflito tomava dimensões inesperadas, uma situação cômica e caótica, que talvez fizesse Park Jin gargalhar se soubesse. Enquanto o mundo parecia desmoronar, Park Jin caminhava tranquilamente até o estádio da escola. Ele nem queria participar da competição de atletismo, mas o diretor havia praticamente chorado pedindo. Com relutância, Park Jin aceitou. Tudo bem, tudo bem. Não se preocupe. Desta vez, vou representar a escola e conquistar uma boa colocação, disse, tentando tranquilizar o velho homem. Do outro lado da linha, o diretor ainda chorava, mas agora de emoção. Park Jin, estamos contando com você.
A Universidade Eis acredita em você. Por favor, traga o primeiro lugar no torneio estadual. Após encerrar a ligação, Park Jin suspirou. Ai, mais uma responsabilidade. Só porque tenho cara de confiável. Chegando à área de inscrição, Han Jin-hyo o viu de longe. Seus olhos se arregalaram de raiva. O inimigo estava ali, outra vez. Mas algo havia mudado. Desta vez, Jin-hyo sentiu apenas impotência. O tempo todo invejara Park Jin. Provocava-o, zombava, tentava sabotá-lo. Mas agora, diante do presidente Lin, aquele título que causava reverência por onde passava, ele só conseguia admirar. Até mesmo o ódio havia diminuído. A distância entre nós é enorme, pensou. Tão grande quanto 100.000 léguas. Como posso ter inveja de alguém tão além do meu alcance? Aproximou-se de Park Jin. Tirou um cigarro do bolso e ofereceu com um gesto de paz. Quer um? Park Jin recusou com leveza. Não, obrigado. Larguei o vício. Faz mal à saúde. Jin-hyo acendeu um para si e deu uma longa tragada. Então, murmurou, meio triste. Fumar faz mal. Mas todo homem precisa de um vício pequeno. Se não puder fumar ou beber, viver até os 100 anos não serve para nada. Hesitou, depois disse sinceramente. Park Jin, eu te invejo. De verdade. Você é jovem, rico e ainda por cima amado por Yang Wei. Eu a persegui por anos, e ela nunca me deu atenção. Mas a você, ela ama. E eu nunca entendi por quê. Jin-hyo abaixou a cabeça, como se admitisse sua culpa. Eu me arrependo. Me envergonho de ter tentado te prejudicar. Só posso dizer, sinto muito. Só no fim percebi que eu era apenas um palhaço, sempre me subestimando, murmurou Han Jin-hyo, num tom de rendição sincera. Park Jin, vamos esquecer o passado. Eu te provoquei, você me provocou. Vamos considerar tudo resolvido. Assim que terminou de falar, uma garota alta e esguia, de rosto delicado e curvas encantadoras, aproximou-se de Park Jin com um sorriso radiante. A voz doce e clara fez com que ele se virasse imediatamente. Era Kim Arion. Desde as férias de verão, ela sabia que o seu coração havia se voltado completamente para ele. Cada segundo, cada minuto, ansiava para vê-lo novamente. E agora, diante dele, seus sentimentos transbordavam em ondas agitadas, nervosismo, alegria, expectativa. Seus olhos brilhavam, mas ela forçou-se a parecer tranquila. A distância entre eles ainda era grande demais. Mesmo com o coração apertado, disfarçou tudo com um cumprimento leve, como se nada houvesse entre eles. Han Jin-hyo, por outro lado, quase explodiu ao ouvir aquela voz familiar. Seus olhos ardiam de raiva e frustração. Rangendo os dentes, ele se aproximou e questionou. Kim Arion, o que você está fazendo aqui? Ela o encarou com desprezo e respondeu friamente. Han Jin-hyo, minha vida não tem mais nada a ver com você. Terminamos há muito tempo. Você não tem mais o direito de se meter. Então, voltando-se novamente para Park Jin com um sorriso doce, ela anunciou. O diretor já avisou. A partir de hoje, serei sua assistente pessoal. Vou cuidar de tudo para você até o fim do festival esportivo. A cena foi demais para Jin-hyo suportar. Justo quando estava disposto a deixar o passado para trás, ver sua ex-namorada bajulando o mesmo homem que tanto odiava foi demais. Seu peito apertou com dor. Era como se uma lâmina estivesse sendo cravada no coração, cada respiração doía. Mas logo, forçou-se a se recompor. Pensou consigo mesmo, tentando transformar sua derrota em uma bravata. Espera aí, talvez isso nem seja humilhação. Se a mulher do lado do presidente Lin já foi minha namorada, posso até me gabar disso. Eu terminei com ela, e ele ficou com as sobras. Nada mal, hein? Com esse pensamento, um sorriso satisfeito surgiu em seu rosto. Parecia que o presidente Lin usava o que ele havia descartado. No entanto, Kim Arion percebeu aquele sorriso repugnante e sentiu náusea.
Seus olhos, antes brilhantes, agora transpareciam puro desprezo. Ele é mesmo nojento, pensou ela. Depois que vi os vídeos que ele gravava com todas as garotas com quem saía, sorte a minha que terminei com esse doente. Depois que Jin Ryu se afastou, o semblante de Kim Arion suavizou novamente. Voltou-se para Park Jin com um brilho nos olhos e perguntou, animada. Park Jin, quantas provas você pretende se inscrever? Ele a olhou, confuso. Tem muitas provas assim? Rindo, ela sentiu com entusiasmo e começou a explicar. Tem sim. Você acha que é só a corrida de 100 metros? Existem corridas de curta, média e longa distância, corrida com barreiras, steeplechase, marcha atlética de 20 km e 50 km, salto em altura, salto em distância, salto triplo, salto com vara, arremesso de peso, lançamento de disco, lançamento de martelo, dardo e muito mais. Ela explicou tudo com muito cuidado, revelando quanto havia se preparado para o cargo de assistente temporária. Estava determinada a se sair bem. Depois de ouvir toda a explicação, Park Jin sorriu e respondeu com confiança, erguendo a mão. Então me inscreve em 10 provas combinadas. Ela regalou os olhos, surpresa. 10. Você está falando sério? Mesmo olhando para ele, ainda parecia duvidar. A ideia de alguém participar de tantas provas soava absurda demais. Mas conhecendo Park Jin, ela já não sabia se era exagero ou pura verdade. Você realmente quer participar de 10 provas combinadas? Kim Arion perguntou com um misto de surpresa e preocupação. Essa competição exige muito do corpo. Normalmente, só 2 ou 3 provas já são suficientes. Você corre muito bem, então eu sugiro que participe da corrida de 100 metros rasos e dos 110 metros com barreiras. Ela respirou fundo e continuou, tentando fazê-lo refletir. Explicou que, ao escolher competir nas 10 provas combinadas, ele teria 2 dias exaustivos pela frente. No primeiro dia, enfrentaria a corrida de 100 metros, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura e corrida de 400 metros. No segundo dia, haveria os 110 metros com barreiras, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo e a corrida de 1.500 metros. Seria necessário um preparo físico gigantesco, e ele mal havia treinado. Porém, antes que ela pudesse continuar, hesitando com o que queria dizer, Park Jin sorriu, levantou o braço para mostrar os músculos e respondeu com confiança, em tom suave. Está tudo bem. Tenho treinado em casa. Vou trazer esse campeonato para Arist University. Assim que ele pronunciou aquelas palavras, o estádio explodiu em animação. As alunas suspiraram, encantadas. Olhares de admiração e loucura se voltaram para ele. Não é o presidente Lin? Ele voltou para a escola. E ainda vai participar dos jogos? Inicialmente, a notícia circulou apenas dentro da universidade. Mas, por causa da reputação de Park Jin, logo se espalhou para fora, tornando-se um fenômeno. Alguns comentaristas das elites começaram a analisar. Vocês ouviram? O presidente Lin vai competir em provas atléticas. E pensar que o projeto da cidade do cinema está enfrentando problemas sérios, mesmo assim ele ainda tem tempo para isso? Parece calmo por fora, mas será que isso não é só fachada? Disse outro. Talvez esteja tentando parecer tranquilo, mas justamente esse comportamento revela que há algo errado. Quem observa bem percebe que a empresa está em apuros. Eu não ia assistir à competição, disse um terceiro, mas agora que o presidente Lin vai participar, vou ver com certeza. Disseram que ele vai fazer o decathlon masculino. Admito que ele é rápido, mas com aquele físico frágil, será que aguenta arremesso de peso? Não riam antes da hora, cortou o outro, mais experiente. Pesquisei sobre ele. Até o jeito como ele se comporta mostra que fatores externos não o afetam. O presidente Lin tem uma base sólida. Ao entardecer, Park Jin retornou sozinho ao distrito Kyun. Assim que abriu a porta, sentiu um leve aroma no ar. Ligou a luz e viu uma mesa posta com esmero, pratos bem arrumados e uma panela soltando vapor. Sobre a mesa, um bilhete. Pegou o papel e leu.
Park Jin, preparei sua sopa favorita de costela de porco com raiz de lótus. Quando você chegar, ela estará pronta. Soube que você vai competir no festival esportivo. Sei que terá um ótimo desempenho, afinal, você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Mas, por favor, cuide da sua saúde também. Ultimamente, estive ocupada. Fui promovida a diretora do Departamento de Recursos Humanos do Fundo de Caridade. Nem consigo acreditar que sou uma CEO agora, mas darei o meu melhor. Você é tão incrível, Park Jin. Acredito que só quando eu me tornar melhor, poderei realmente estar ao seu lado. Kim Jae-min. Coisas simples como essa às vezes tocam profundamente o coração. Park Jin ficou em silêncio, olhando o bilhete e a sopa ainda fumegante. Um calor se espalhou por seu peito, junto a um sentimento confuso de leve culpa. Nunca disse que essa era minha sopa favorita. Mas de algum modo, ela sabe. Jenny havia preparado tudo sem saber se ele voltaria mesmo para casa. Será que ela cozinhava essa sopa todos os dias, esperando por ele? O pensamento fez seu peito apertar ainda mais. Ela sempre se dedica em silêncio. Nunca exige nada. E mesmo assim, eu mal consigo dedicar tempo a ela. Nesse momento, a dúvida lhe ocorreu. Deveria usar o sistema de fortalecimento nela também? Se eu tiver outra chance de vê-la, talvez, ela mereça isso mais do que ninguém. De qualquer forma, desde que desbloqueei essa habilidade, nunca a utilizei, pensava Park Jin, refletindo em silêncio. A aparência da Kim Jae só marcou 7,9 pontos. Para os outros, isso já é muito bonito, mas entre os alvos do sistema Simple Lord, ela tem a menor nota. Vamos ver o quão eficaz isso será agora. 2 dias se passaram num piscar de olhos. Na mansão de M, o clima estava pesado, quase sufocante. A atmosfera solene parecia congelar o ar ao redor, tornando qualquer visitante instantaneamente desconfortável. Kim Kayan fazia um relatório, mas estava visivelmente inquieta. Jovem mestre, os bastidores de Park Jin são realmente assustadores, disse ela, tentando manter a voz firme. Apesar de todos os conglomerados financeiros estarem pressionando, a rede de conexões dele é tão poderosa que nem o governo local ousa suspender a ordem de restrição de compra de imóveis. Ouvi dizer que até a família Zhang, uma das 8 famílias principais de Yanjin, está envolvida. É assustador demais. Ao ouvir isso, o rosto de Jin Jamun empalideceu. Permaneceu imóvel, completamente perdido. Eu não esperava que os bastidores dele fossem tão profundos, murmurou. Eu considerei. Mas, jovem mestre, devemos mesmo continuar a confrontar Park Jin? Lutar contra alguém nesse nível, temo que o grupo Li Shi. Kayan parou, hesitando. Havia receio em seu rosto. Jin Jamu apenas fez um gesto para dispensá-la, claramente sem resposta. Seu semblante era um mosaico de emoções, preocupação, medo, raiva, ódio. Cada contração no rosto parecia revelar uma nova expressão, era algo perturbador. Droga. Mexer com a família Zhang de Yanjin não é brincadeira. Como Park Jin conseguiu se conectar com eles? Enquanto isso, Zhang Xinwu também estava sendo repreendido por telefone pelos anciãos da própria família. Xinwu, você foi impensado desta vez. Dizia uma voz austera. Essa questão da restrição de compra de imóveis nas cidades de Temen, Siena e Qilangen virou um escândalo entre as lideranças locais. Estamos enfrentando o caos. A voz continuava implacável. O fato da família Zhang ter raízes políticas sólidas nos deu vantagem para suprimir outros grupos. Mas para isso tivemos que queimar muitos favores. Impondo essa ordem de restrição em cidades de 5º e 6º escalão? Isso vai contra o padrão e atrai críticas. E mais, o outro lado tem um histórico formidável. Se formos encurralados, poderemos provocar a falência da Fon Corporation, e, por tabela, nossa própria família Zhang sofrerá enormes prejuízos, deixando brechas para que outras famílias nos ataquem. O aviso final veio com frieza. Se não conseguirmos derrubá-lo, seremos acusados e prejudicados. Fique em casa e não cause mais problemas.
Zhang Shenwu desligou o telefone em silêncio, sentando-se com uma expressão de pura frustração. Droga! Que saco! Murmurava. Só tentei intervir e tudo desandou. Essa ordem de restrição era para ser temporária. Mas no fim, está ajudando aquele desgraçado do Parque Jin. Seus pensamentos se atropelavam. Será que estou dando uma nova chance para ele? Só espero que não tenha capital suficiente para resistir a isso tudo. Desesperado por uma solução, ele pensava em alternativas sombrias. Tudo bem, com um projeto tão grande quanto a cidade do cinema, se o banco não aprovar o empréstimo, quero ver ele se virar. Além disso, já preparei outros golpes, inspeções no canteiro de obras a cada 3 dias, caça a irregularidades, boatos sobre má qualidade das construções, até contratar atores para causar sabotagem e pressionar os moradores por indenizações forçadas. São truques baratos, mas eficazes. Ele murmurava, com os olhos frios. Cedo ou tarde, Park Jin vai pagar caro. Enquanto Jin Jamu e Zhang Shenwu tramavam como ratos encurralados, Park Jin permanecia tranquilo, mais uma vez no centro do estádio de Anshan. O evento atlético provincial era o maior dos últimos 2 anos na região. Atletas de todos os cantos participavam. Mais de 2.000 competidores estavam inscritos. O público no estádio ultrapassava a marca de 100.000 pessoas, preenchendo completamente as arquibancadas. O burburinho constante criava uma atmosfera vibrante e eletrizante, como se cada respiração da multidão pulsasse com expectativa. Os atletas começaram a ser posicionados para o primeiro evento, o salto em altura. As regras eram simples. A competição começaria com a altura de 1,5 metros. Todos que conseguissem ultrapassar esse valor avançariam para a próxima rodada. A altura aumentaria gradualmente, 1,6 metros, 1,7 metros, 1,8 metros e assim por diante, até que nenhum participante conseguisse mais superar o obstáculo. Rodada após rodada, o número de competidores diminuiria, até que o campeão fosse definido. Os 3 primeiros colocados seriam promovidos a representar a região em competições nacionais e receberiam o título de atleta nacional de primeira classe. Diante dos olhos atentos da multidão, Park Jin caminhou até o local da competição. Vestia um conjunto esportivo preto, exalando confiança, elegância e um carisma arrebatador. Sua aparência impecável, somada à fama como presidente do Grupo Fong, deixava muitas garotas presentes completamente encantadas. Algumas mal conseguiam conter o brilho nos olhos, e outras sequer tentavam. Aquele ali é o presidente Lin, né? Sussurrou uma jovem com as bochechas coradas. É ele sim. E parece que vai competir no salto em altura. Respondeu outra, arregalando os olhos. Sério isso? Ele até pode ser rápido nos 100 metros, mas salto em altura? Parece forçar um pouco, não? Entre os rumores crescentes, uma nova voz surgiu com mais autoridade. Ouvi dizer que o favorito dessa prova é o Lei Jin-nan, aluno do 3º ano da Academia de Esportes de Heng. Ah, sim. Confirmou outro espectador. Dizem que ele já atingiu a marca de 2,25 metros, quebrando o recorde da própria escola. Um desempenho que pode até ser comparado ao nível internacional. Enquanto os torcedores murmuravam, um jovem alto, de cerca de 1,90 metros, corpo proporcional e expressão confiante, surgiu entre os competidores e dirigiu-se diretamente a Park Jin. Seu surgimento causou uma onda de silêncio e tensão entre os presentes. O atleta cruzou os braços, encarou Park Jin de cima a baixo e disparou com ar desafiador. Presidente Lin. Você tem uma reputação enorme. Mas, no mundo dos esportes, o que importa não é o dinheiro. Ele fez uma pausa, aumentando o tom. Aqui, o que conta é força de verdade. Dinheiro pode comprar muita coisa, mas não compra títulos. E então completou. E hoje, eu estou aqui para esmagar a sua reputação com a minha força.